adorador Jonathan também, e fiquei sabendo que o pastor Gilmar, ele é pentecostal até o tutano, e ele disse que vai rodar no manto aqui hoje. Quem recebe aí? Amém? Muito obrigado, é uma honra. Se você quiser subir para acompanhar também, fica à vontade, tá bom? Estenda a tua mão para cá, pastor Gilmar já é abençoado, estava me contando um pouquinho aqui, tive a oportunidade de conversar com ele agora há pouco ali, tomamos um negócio forte ali, né? Meu Deus, foi forte. Cadê os profetas? Lucas 6,38 está escrito, pastorzão: dai-vos será dado. A reação acontece na entrega. Então vamos entregar o nosso melhor agora para o pastor? Amém? Então começa a liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele, vai, libera aí uma palavra de bênção. Paizinho querido, na autoridade do teu nome, nós sabemos que o Senhor plantou no espírito dele uma mensagem, e essa mensagem foi introduzida no interior dele, ele vai apenas derramá-la sobre esse lugar. Nós queremos dizer: fala, que o teu servo ou os teus servos ouvirão. É uma noite profética, aonde nós cremos que o Senhor vai se mover em nós, através de nós, para a glória do teu nome. Abençoamos o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Fique à vontade. Meus queridos, aceitem a paz do Senhor. Vocês estão felizes? Diga glória a Deus. Que alegria poder estar com vocês aqui na bonita cidade de Goiânia e participar dessa noite de celebração. Meu coração está em júbilo, e a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É um prazer poder conhecê-los e ser recebido pela figura ilustre do amigo pastor Eduardo Marques e também a querida pastora Jordânia. Deus abençoe esse nobre casal. Conhecê-los aqui é uma motivação para o ministério, vendo tudo quanto Deus tem feito através da vida de vocês. Os meus agradecimentos também se estendem à vida do pastor Rodrigo, que nos recebeu, e a pastora Márcia. Deus abençoe. E esse povo bonito aqui. Goiânia é bonito, né, gente? É o povo do piqui. Eu como paulistano, pratico bem a comida goiana, mas estou orando para comer piqui. Porque a primeira vez que eu tive o contato com o piqui, eu me alegrei tanto com a comida goiana que eu mordi o piqui. E eu traumatizei. Estou ainda num processo de libertação do trauma do piqui. Mas eu acredito que vai dar certo, e acredito que da próxima vez que eu voltar aqui eu já esteja comendo piqui. Vocês vão orar por isso? Diga amém. Deus abençoe vocês. Estou acompanhado do amigo pastor Jonatas, ele é um adorador e acompanha a gente no ministério, e hoje estou acompanhado dele. Deus abençoe a todos os irmãos. Acredito que está aí ocorrendo a live. Aproveito para cumprimentar todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando nesta live. Que o Senhor prepare o seu coração para que você saia daí desta live também abençoado pela palavra de Deus. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Eu quero convidar vocês para um texto. Vamos refletir em Mateus, capítulo de número 21. Hoje é uma noite memorável, porque também teremos aqui a ceia do Senhor, né? E eu costumo dizer que o culto de ceia é denominado como o culto da vitória, né? Na verdade, o culto da vitória não é aquele semanal que a gente faz. Este é o culto da vitória. Você passou por todas as guerras, todos os perigos, enfrentou todas as adversidades, e hoje se assenta à mesa de Deus para dizer: mais perto eu quero estar de ti. Então hoje é a celebração em memória de Jesus. O faremos para a glória do seu nome. Gente, capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus.
Vamos ler a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu vou para o céu. Vai mesmo. Capítulo de número 21, vamos ler? Olhe lá. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos. Quantos ele enviou? Fale mais alto. Quantos? Dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso, montado sobre um jumento e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E você diz amém. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado, se puder, aponte para ele e diga: você foi feito para um propósito. Ah não, diga forte, diga de novo, diga: você foi feito para um propósito. Levante as duas mãos bem alto assim comigo, todos levantem as duas mãos bem alto. Diga comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Gente, capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele vai acontecer na última semana de vida terrena de Jesus. E nós temos muitas lições para aprender com esse capítulo, e eu quero desenvolver algumas delas para que saiamos daqui melhores do que chegamos. Jesus tem um ministério poderoso e ele exerce esse ministério por apenas 3 anos. Quantos anos, gente? 3 anos. 3 anos fora o exercício do ministério de Jesus. Para quem não sabe, a vida terrena de Jesus é composta por 33 anos. Porém, do primeiro dia de nascido até os 30 anos, nós vamos ver alguns dos evangelistas falarem lampejos, alguns insights de acontecimentos da vida de Jesus, mas isto não estava relacionado ao seu ministério, como por exemplo o seu nascimento, como por exemplo os 12 anos quando ele se apresenta no templo. Ele se perde da sua mãe, vocês devem se lembrar desse texto, e a sua mãe o encontra entre os doutores da lei, e ele estava falando, arguindo, e também ouvindo os doutores da lei. Ela diz: a sua família te procura, e ele diz: a minha família são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Até então, Jesus aqui não estava exercendo o seu ministério. Jesus aqui estava no corpo de carne, no tabernáculo humano, mas ainda não tinha autenticado as verdades do seu ministério. Mas nós vamos ver alguns acontecimentos. Marcos fala, Mateus fala, Lucas fala e João também fala. Porém, do primeiro dia de nascido até os 30 anos, Jesus, como um judeu, ele cumpre todo o regulamento judaico. É provável que anualmente Jesus deva ter ido
por várias vezes em Jerusalém, porque Jerusalém era o centro, a capital da religião judaica, aonde acontecia todas as festas religiosas anuais, como a Páscoa, Pentecostes e tantas outras festas instituídas por Deus através da lei. Jesus, naturalmente, sendo filho de judeus, ele vai a estas festas e provavelmente anualmente Jesus estava lá por várias vezes. Então, do primeiro dia de nascido até os 12 anos de idade, vale a pena ressaltar que aos 12 anos, nós aqui no Código Civil Brasileiro, completamos a maioridade aos 18. Lá em Israel, os judeus completam a sua maioridade aos 12 anos. Então, dos 12 anos até os 13, é feita uma celebração. Esse ano é um ano muito importante, tanto para o rapaz quanto para a moça, porque esse adolescente, ele vai completar a sua maioridade, dos 12 aos 13. Jesus vive esse momento também, mas ainda não autenticou seu ministério. Dos 12 anos até os seus 30 anos, Jesus aprendeu muitas coisas, como, por exemplo, a profissão. Jesus era filho de carpinteiro, e como carpinteiro que era José, as profissões daqueles dias, elas não aconteciam como acontecem hoje no meio das famílias. Por exemplo, um pai é médico, não necessariamente o filho, ao estudar, será médico. Uma mãe é advogada, não necessariamente a filha será advogada. Mas naqueles dias, rigorosamente, o ritual de seguir o comportamento da vida profissional do pai, isso era seguido à risca. Se o pai era um profissional da carpintaria, consequentemente, o filho seria carpinteiro. Então, aquela casa era conhecida como a casa ou a família de carpinteiros, a família dos agricultores, a família dos médicos. Era por família, através do pai, por respeito, que as profissões se seguiam. Mas Jesus aqui aprende a carpintaria. Ele segue o seu cotidiano, mas ainda não exercita seu ministério. Ele só vai exercitar seu ministério aos 30 anos. E eu vou dizer a vocês por quê. Jesus cumpre toda esta fase. Se você ler lá em Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 28, Lucas diz assim: e crescia Jesus em estatura e em conhecimento. Repita comigo para você não esquecer. Diga: e crescia Jesus em estatura e em conhecimento. O que é que os evangelistas estavam dizendo? Jesus está crescendo do primeiro dia de nascido, porque ele já é Deus, ele carrega consigo duas naturezas. Como Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, mas como homem, ele nasce como criança. Então, se ele nasce como criança, ele precisa aprender a comer, ele precisa se relacionar, ele aprende profissão, ele sente dores, ele sente guerras emocionais, ele sente medo, frio, alegria, ele chora, ele sorri, ele compartilha de todos os sentimentos que um ser humano comum compartilha. Jesus vive uma vida normal até os seus 30 anos. Por que ele vive a vida normal até os seus 30 anos? Porque o levirato, que era algo instituído na lei, dizia que qualquer pessoa, na lei de Moisés, só poderia exercer uma função religiosa a partir dos 30 anos. Vocês lembram que em Israel haviam 12 tribos, e das 12 tribos existia uma tribo separada para o ofício do cerimonial, daquilo que era sagrado. Quem era essa tribo? Tribo de Levi. Da tribo de Levi saía quem tocava, quem cantava, quem ornamentava, quem cuidava daquilo que era santo. Então, na tribo de Levi, esse ofício só poderia ser exercido aos 30 anos. Quando Jesus faz um dos seus primeiros sermões, que é o Sermão da Montanha, que está no capítulo 5 de Mateus, e ele prega até o capítulo de número 7,
Jesus falou algo muito importante. Jesus disse assim: tudo o que está na lei será cumprido por mim, porque ele não veio para descumprir a lei, ele veio para manifestar graça, mas cumprir tudo o que havia sido escrito na lei. Já que ele tinha que cumprir tudo o que estava escrito na lei, então ele espera do primeiro dia de nascido até os 30 anos de idade para aprender, para absorver, para receber conteúdo, a fim de exercer o seu ministério aos 30 anos. Veja bem, uma lição muito importante: Jesus aprendeu 30 anos para exercer 3 anos de ofício. Vou repetir: Jesus aprendeu 30 anos para exercer 3 anos. E o exercício do ministério de Jesus em 3 anos se tornou tão excelente, tão poderoso, que nenhum dos evangelistas conseguiram colocar todos os acontecimentos da sua vida em 3 anos de ministério aqui nos evangelhos. Eles colocam o que é mais importante, porém, todos os acontecimentos não dava para se colocar, porque quando eu aprendo com excelência aquilo para o qual eu sou designado, ao exercer a minha vocação, eu exerço com tanta excelência que acaba faltando tempo pela qualidade do trabalho. É isso que Jesus quer nos ensinar. Não importa o que você vai exercer, o primeiro momento importante para fazer com excelência é o aprendizado. E a gente está vivendo numa era de pessoas que falam, mas não são ensináveis. A gente olha para a internet e percebe que na internet todo mundo é dono da razão, mas se gasta pouco tempo aprendendo. Jesus nos dá uma maior lição: gaste tempo aprendendo, ainda que o tempo do seu exercício seja menor do que o tempo de aprendizado, mas você vai exercer com tanta excelência que não haverá nenhuma fala contraditória daquilo que você for exercer, sendo preparado e gastando tempo no exercício e também no aprendizado. Jesus faz isso. Jesus se prepara 30 anos para exercer 3 anos. Então eu quero que você vire para quem está do seu lado e diga: prepare-se. Está fraco, diga: prepare-se. Porque quando você for exercer o que lhe foi dado, você exercerá com excelência. Diga: a excelência é o resultado da preparação. Diga de novo, diga: a excelência é o resultado da preparação. Não é a quantidade do tempo, é a qualidade dele. E eu quero profetizar para quem vai receber. O Senhor está dizendo: eu estou te preparando, porque o tempo de qualidade do exercício daquilo que eu confiei a você vai ser tão poderoso que haverá reconhecimento. Você acredita nisso nesta noite? Dá um aplauso bem forte para Jesus. Então lembre-se muito bem disso. Esse tempo é um tempo que te prepara para o momento do exercício de qualidade. Então eu disse a vocês que do primeiro dia de nascido até os 30 anos, Jesus foi para o templo. Jesus entrou em Jerusalém. Quando Jesus completa 30 anos, que aí começa o seu ministério, nem Mateus, nem Marcos, nem João e nem Lucas menciona que Jesus foi a Jerusalém. Se você olhar minuciosamente o texto, você vai perceber. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que Jesus, durante os seus 30 anos, ele frequenta o templo, mas nos 3 anos de ministério, ele andou por todos os lugares, menos em Jerusalém.
3 anos de ministério de Jesus, preste muita atenção, 3 anos do ministério de Jesus, Jesus ficou conhecido por mais de 1,5 milhão de judeus e gentios. Tudo que era sinagoga, ouvia-se falar de Jesus. Jesus foi autenticar seu ministério em vários momentos. Primeiro momento que Jesus vai autenticar seu ministério, no batismo. Quando João vai batizá-lo, a Bíblia diz que ele chega até o rio Jordão, e uma pomba desce sobre a sua cabeça. João diz para ele: sou eu quem deveria vir a ti, para que tu me batizes, e agora eu faço isso, eu que tenho que batizar. E Jesus disse para ele: você vai precisar fazer isso para cumprir toda a justiça divina. Jesus é batizado e ouve-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, nele me comprazo. Se cumpre a autenticação, a primeira autenticação do seu ministério. Aí Jesus vai para um casamento. Vocês se lembram daquele casamento que está num vilarejo chamado Caná da Galileia? Vocês devem se lembrar deste casamento, um casamento numa pequena aldeia. E aí este casamento também onde a mãe de Jesus fora convidada. Lembre-se disso, quem foi convidado para o casamento não foi Jesus. Quem foi convidado para o casamento foi a mãe de Jesus. E por causa da mãe de Jesus haver sido convidada, ela estendeu o convite ao filho, que consequentemente o filho também levou os discípulos. Jesus nunca anda sozinho. Aonde ele chega, ele leva o povo dele. E se ele chegar, 2 coisas você tem certeza que vai acontecer. Onde Jesus está, tem 2 coisas. Primeiro, tem glória e tem comida. Aleluia! Onde Jesus chega, diga para quem está do teu lado, diga: onde Jesus chega, tem glória e tem comida. É por isso que crente, irmão, o que mais gosta de fazer é o quê? Dar glória e comer. Crente, toda reunião de crente, eu quero entender isso, e já está muito explicado. Toda reunião de crente tem glória de Deus e comida. Tudo de crente acaba o quê? Em comida. Tem reunião, comida. Reunião na célula, comida. Visita, comida. Ensaio, comida. Velório de crente, comida. Porque a vida do crente é dar glória e comer. Preste bem atenção. Mas o texto prossegue. Jesus vai para essa festa em Caná da Galileia acompanhado de sua mãe. E nessa festa que ele vai acompanhado de sua mãe, vocês se lembram que faltou o vinho. E esse vinho era a celebração das boas-vindas aos convidados. Então todo anfitrião regava a festa de vinho, principalmente o casamento, que o casamento judaico ele era feito uma semana de celebração. Então haja vinho para celebrar com esses convidados. E no meio da festa, provavelmente Maria deva ter um nível de intimidade muito grande com a família, que ela é uma das primeiras, até dos serventes, em saber que faltou vinho. E aí ela corre para Jesus e diz para Jesus: o vinho acabou. Jesus era do ramo da carpintaria, ela nunca tinha visto Jesus fazer nenhum milagre, mas como ela sabia que Jesus não era só filho dela, mas era filho de Deus, e ele cumpriria seu ministério, ela pede ajuda. O papo é que Jesus, no meio desse momento, ele segura ela para que ela mantivesse a sua ansiedade, mas depois ele chama os serventes e transforma a água em vinho. Preste muita atenção, essa transformação de água em vinho, Jesus faz, não é apenas para a festa não ficar mal na fita. Não, senhores. Jesus não faz a celebração de um segundo vinho para a família não passar constrangimento. Jesus faz uma celebração, e olha o que João diz. João diz que esse vinho que Jesus transformou, o segundo, comprovado pelo mestre Sala, era melhor do que o primeiro, porque era costumeiro os anfitriões, ao receberem os convidados, oferecer em primeiro lugar o quê? O melhor vinho. Ali foi invertido, ficou o último vinho melhor do que o primeiro. Por que isso? Porque Jesus aqui vai autenticar a segunda vez o seu ministério aos 30 anos. Como, pastor? Vou lhe explicar. Primeiro vinho, que foi o vinho que acabou, estava relacionado à lei. Era a lei. A substituição ou a transformação da água num segundo vinho,
que até o mestre-sala, ao provar, se assusta, dizendo: onde estava? E essa qualidade, porque ele era um sommelier, ele era um degustador de qualidade, ele sabia o que ele estava provando. Eu não sabia que vocês tinham o melhor vinho e deixou para o último momento. Aquele segundo vinho que Jesus transforma não estava relacionado apenas ao milagre para que o povo se saciasse bebendo ele. Ali era a graça. O primeiro vinho era a lei, mas o segundo era a graça, que era maior. Alcançaria não só judeus, mas alcançaria gentios, pecadores, ladrões, e chegaria até aqui em Goiânia para nós dizer: a graça é melhor do que a lei. Jesus autenticou o seu ministério mais uma vez. Ele também autentica seu ministério, preste muita atenção, ele autentica seu ministério no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele para o deserto e ele se depara com Satanás. Quando ele se depara com Satanás, Satanás oferece os reinos do mundo, diz para ele, desafiando: faça com que as pedras se transformem em pães. Jesus vence Satanás pela palavra. A palavra venceu Satanás através da autoridade de Jesus, e ele autentica seu ministério. Ele autenticou seu ministério também lá numa cidade gentílica, aonde nenhum judeu entrava. Jesus entrou em Samaria e se deparou com uma prostituta. Vale ressaltar a vocês que a prostituta, ela ia buscar água no poço, num horário em que as famílias tradicionais não iam. Ou seja, ela só pegava água num horário escondido, em que as pessoas tradicionalmente civilizadas, de boa reputação, de boa índole, com conduta ilibada, ia num horário que a prostituta não ia. Jesus fez questão de ir num horário que ela ia, porque Jesus queria pregar para ela. Ele vai autenticar. Quando ele chegou, que a mulher está lá, Jesus logo abordou dizendo: me dá de beber dessa água. Quem era judeu se vestia tradicionalmente diferente de quem era samaritano. E aí ela olhou e viu que Jesus era judeu. Ela disse: como tu, sendo judeu, vem me pedir água para uma samaritana? Eu não posso te dar. Jesus disse para ela: mas se você beber da água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. Como é que você vai me dar água se você não tem nenhum pote aí? Jesus disse que a água que ele tinha era água viva, que jorrava de dentro para fora. E aí Jesus fala a ela fica tão interessada que ela diz: mas como é isso? Jesus disse: você quer beber? Ela disse: eu quero conhecer. Vai e chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus revela a ela: você não tem marido, porque o que você tem não é seu. E aí ela sai alegre, porque Jesus a perdoa, e ela sai gritando: eu encontrei um profeta, eu encontrei um profeta. Então são várias autenticações, dos 30 até os 33, preste muita atenção. Nesse tempo, Jesus foi ao lago de Genezaré. Nesse tempo, Jesus foi a Samaria. Nesse tempo, Jesus entrou na Galileia. Nesse tempo, Jesus foi em todos os lugares, em Betsaida, Jesus foi em Betânia, Jesus foi nas adjacências de Jerusalém. Mas em Jerusalém, dos 30 aos 33, ele não entrou nenhuma vez no templo. Por quê, pastor? Porque tem uma profecia para cumprir, e ela tem data e hora específica. Se ele fosse antes, perceba que como judeu, do primeiro dia até os 30 anos, ele foi, porque ele não estava no exercício do ministério. Mas dos 30 aos 33, ele não pode pisar no templo, porque tem uma profecia relacionada a ele, e que só vai acontecer dentro de um calendário de Deus. Aqui eu aprendo a segunda lição: quando eu sou movido pelo calendário de Deus, eu não posso antecipar a agenda de Deus em detrimento da minha vontade. Eu preciso estar dentro do cronograma que o céu estabeleceu. Olhe para cá, se Deus está comandando a sua vida, não é você quem dita as datas, não é você quem dita as regras, não é você quem dita o tempo, não é você quem diz como vai ser, não é você quem diz onde será, é você obedecer o momento específico do milagre. Então pega na mão de quem está do teu lado aí e me ajuda a pregar. Segura a mão dele, segura a mão dela, diz: você está no exercício daquilo que Deus designou. Diga: não tenta antecipar o que está programado
numa agenda que não é sua. Diga: o seu papel é só cumprir a agenda, e o milagre é com o dono da agenda. Aleluia! Então olha para quem está do teu lado aí, faz assim, estenda a mão assim, como se fosse um stop, diga para ele, diga: para, aonde você está, para não atrapalhar o cronograma da agenda. Não atrapalha. Olhe para cá, Jesus dos 30 aos 33, e eu penso que Jesus aqui, como homem, porque ele tem duas naturezas, ele tem a natureza divina e a natureza humana, ele tem duas naturezas. Como homem, provavelmente ele está ansioso, porque a capital da religião, gente, é Jerusalém. Quem é que não queria entrar em Jerusalém? E ele vai entrar, e não vai entrar de qualquer forma, porque vai ser uma entrada triunfal. Diga comigo: uma entrada triunfal. Mas tem um momento, tem uma data. Primeiro ano, nada. Segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. Última semana, gente, última semana. Jesus vai morrer na sexta, vai ser crucificado na sexta, e no domingo que antecedia a sua morte, vai se dar o cumprimento de Mateus 21. Olha que negócio louco. Jesus tem uma semana de vida, e antes dele morrer, ele está dentro da agenda de Deus, e como ele vivia para o Pai, a fim de fazer a vontade do Pai, ele não está preocupado com a morte, ele está preocupado com a celebração. Por quê? Porque ele está dentro de um calendário que o Pai estabeleceu para ele. Quem anda na agenda de Deus, mesmo olhando o perigo, ele não se importa com a grandiosidade e nem com o temor que lhe assusta, porque ele não se preocupa em se amedrontar, ele vive para celebrar a promessa. Então Jesus não tem medo do Calvário, ele está indo para o propósito. Mas aqui, no capítulo de número 21, essa celebração vai se dar na última semana. Parece que não acontece nada, parece que tudo já tinha se cumprido, mas ainda tinha um propósito a ser cumprido. Eu estou pregando para alguém aqui que está indo de frente ao seu maior sacrifício, à sua maior guerra, mas Deus está dizendo para você: antes de chegar ao tempo da sua maior guerra, ao tempo da sua maior luta, você vai passar pelo momento triunfal, que é nada mais, nada menos do que o estímulo para te dar combustível para aguentar o que vem pela frente. Diga para quem está do teu lado, diga: antes do Calvário, não está fraco, diga antes do Calvário, antes das maiores lutas, sempre haverá uma entrada triunfal. Porque se você vem só de lutas em lutas, você não tem gasolina para passar e nem para suportar o Calvário. Jesus vai ser animado pelo próprio Deus no reconhecimento do seu ministério como Messias diante de todos os povos em Jerusalém, porque ele tinha um Calvário e o povo ia gritar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso tinha que acontecer, mas isso só vai se dar na última semana. E preste muita atenção, Mateus é enfático em falar sobre esse momento. Esse Jesus que recebeu notoriedade durante 3 anos, esse Jesus que foi conhecido por mais de 1,5 milhão de gentios e judeus, esse Jesus que segue a sua caminhada, agora na última semana vai cumprir uma promessa. É ele quem vai cumprir, porque havia sido profetizado, e havia sido profetizado essa entrada de Jesus em Jerusalém. Eu disse para vocês que Jesus tem 3 anos sem ir no templo, ele não vai no templo durante esses 3 anos de ministério, mas agora ele precisa ir, porque ele vai cumprir
que o profeta falou a respeito dele há 520 anos atrás. Quantos anos, gente? 520 anos. Fale comigo de novo. 520 anos. Quem foi esse profeta? Esse profeta se chamava Ageu. Vocês se lembram de Ageu? Ageu era um profeta de 90 anos. Quantos anos ele tinha? 90. Um senhor idoso, diante do templo construído, que foi o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel, que, comparando ao primeiro templo, que era o Templo de Salomão, vocês lembram que a Bíblia fala que o Templo de Salomão era uma suntuosidade de beleza. No templo de Salomão, havia tanta riqueza que a rainha de Sabá, quando foi visitar o rei Salomão, ela ficou tão estupefada que ela disse: não é nem a metade do que me contaram aquilo que os meus olhos veem. A Bíblia não diz isso, mas existe um escritor chamado Flávio Joséfo, ele é um historiador hebreu. Ele disse que quando a rainha de Sabá chegou no templo de Salomão e viu a organização, e viu a beleza, e viu como os servos trabalhavam, como eram os átrios, as concubinas, as donzelas que trabalhavam, o ouro, a prata, a riqueza, esses perfumes que a gente usa hoje, que conhece aí das boutiques, né? Armani e tantos outros aí, Prada, essas marcas, naqueles dias não existia. Naqueles dias existiam os incensos, que eram algo estarrecedor de tanta beleza, que era a mirra, a canela, o aloés, tantas outras belezas que haviam no incenso, que era fabricado e exportado para outros países. Então imagina como era perfumado, como era belo, como era muito aprazível estar no templo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o templo foi derrubado, a Babilônia entrou, destruiu tudo, acabou, e o povo ficou sem um lugar para adoração. Depois foi levantada uma segunda casa, essa casa, a casa de Zorobabel. Aí essa casa de Zorobabel não é uma casa na mesma qualidade da casa que era o primeiro templo. Não tinha o mesmo ouro, não tinha a mesma moldura, não tinha a mesma beleza. Quem comparava a primeira com a segunda, como se diz, a segunda não chegava nem no chinelo da primeira. Aí esse profeta velho, que olha para o templo, ele olha para Jerusalém e diz assim, ó: Jerusalém, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Olha o que ele profetiza: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Fale de novo, diga: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Gente, quando o povo que conheceu o primeiro templo ouviu o profeta apontar para Jerusalém, para o templo de Zorobabel, e dizer que a glória da segunda casa ia ser maior do que a da primeira, na cabeça das pessoas, o que era glória? Na cabeça das pessoas, glória era metal, glória era ouro, glória era prata, glória era adorno. Eles não imaginavam que essa glória não era uma glória que estava relacionada ao Messias. Ageu não estava falando que haveria uma reforma. Ageu não estava falando que haveria uma inserção de prata e ouro na parede. Não, senhores. Ageu estava falando que a glória maior do segundo templo ia se cumprir 520 anos depois, que era o próprio Cristo, que com 3 anos de ministério, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na última semana, olhou para os discípulos e disse: agora chegou a hora de entrar em Jerusalém. A glória, diga comigo bem alto, diga: a glória do segundo templo não era o metal perecível. Não, mas diga forte, diga: a glória do segundo templo não era o metal perecível. Olha para quem está do outro lado, diga: a glória do segundo templo
era o Verbo encarnado entrando em Jerusalém. Ouça, toda vez que Deus falar algo a você, guarda isso, o cumprimento da palavra sempre será maior. O que Israel esperava? Israel esperava ouro, metal. Israel esperava, quando se fala de glória, Israel esperava de prata. Israel esperava de dinheiro, de grandeza perecível. Só que Deus, quando Ele faz muito mais, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Escute, quem estava esperando o metal se assustou, porque quem vai entrar é o grandioso Rei dos Reis, a pedra de esquina, a glória incomparável em Jerusalém. Diga para quem está do outro lado, diga: a promessa de Deus. Está fraco, diga: a promessa de Deus, quando se cumprir, vai ser maior do que o que você imaginar. Diga: a glória será maior. Escute, Ageu, quando profetiza, ele faz uma promessa. Ele faz o que, gente? Fale mais alto, ele faz o quê? Toda promessa, repita comigo, diga: toda promessa possui uma geografia. Vou falar de novo e você vai repetir para você nunca mais esquecer. Diga: toda promessa possui uma geografia. Quando Ageu olhou para o templo em Jerusalém, ele olhou fazendo uma promessa. Deus abre a boca de Ageu e ele olha e diz assim, ó: aqui aonde? Em Jerusalém. Fale mais alto, em Jerusalém. Ele diz: aqui a glória da segunda casa será maior do que a da Era no lago de Genezaré? Não. Era na Galileia? Era em Samaria? Era em Betsaida? Era em Betânia? Era onde? Porque tinha uma geografia. Diga: Deus não muda a geografia, porque nela possui uma promessa. Diga: mesmo que a geografia seja improvável, se tem promessa nela, vai cumprir. Olha para cá. Não podia acontecer em outro lugar. Eu quero que você entenda. Eu quero que você olhe para a promessa de Deus que está relacionada a você. Bata no peito assim, diga: eu. Tá fraco, diga: eu sou uma geografia de promessa. Diga: tudo que Deus falou ao meu respeito não vai cumprir no vizinho, vai cumprir aonde? Não, se você não entendeu, você não vai dar glória, mas se você entendeu, você vai abrir essa boca. Pastor, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. Não interessa. Pastor, mas é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Não interessa. A geografia é você. A palavra foi para a tua casa. A palavra foi para quem você ama. A palavra é no lugar aonde você está. Se Deus falou ao seu respeito, não tem olho grande, não tem linguarudo, não tem demônio, não tem macumba, não tem mentira. Deus está dizendo: falei, vou cumprir o que falei. Então toda promessa
Toda promessa possui uma geografia. Fale mais alto, gente. Toda promessa possui uma geografia. Então essa promessa que possui geografia foi profetizada pelo profeta Ageu. Como é que é o nome dele? Aí passou 100 anos, era 520 anos antes de Cristo. Passou 100 anos, quantos anos passou? Vem Zacarias, outro profeta. Aí esse profeta chamado Zacarias, ele não vai apenas profetizar fazendo promessa. Por quê? Porque a promessa ela é só feita uma. Olhe para cá, lembre-se disso. Promessa é só feita uma. Deus, quando fala a nós a respeito de uma bênção ou a respeito de uma promessa, Ele faz ela apenas uma. Ai pastor, mas Deus já falou comigo várias vezes. A primeira foi a promessa, e as outras? Confirmação. Porque não tem coerência Deus ficar prometendo, sendo que já existe uma promessa central. A primeira promessa central que todo crente tem aqui, do púlpito até a porta, é a promessa de salvação. E o que é que ele vai nos dando depois? Confirmações. Ele vai nos confirmando. Então, se Ageu profetizou, fazendo a promessa, e essa promessa, com ela é carregada a geografia, agora vem a confirmação. E toda confirmação é carregada de detalhes. Aleluia. Diga para quem está do teu lado aí, diga: você tem promessa? Diga então, as confirmações vão começar a chegar. Diga, porque a confirmação, diga, a confirmação é a bússola de Deus para você, dizendo que você está no caminho certo. Ai, se você tivesse entendido, você tinha dado um glória. Eu gostei desses meninos aqui, eles estão avivados. Escute, presta atenção. A confirmação, ela é carregada de detalhes. Diga bem alto, diga comigo, diga a confirmação. Mas diga alto aqui, a igreja também diga: a confirmação é carregada de detalhes. Então Zacarias, preste atenção, Zacarias agora vai dar a confirmação. Ele olha para Jerusalém e diz assim: já tinha promessa, e a promessa tem geografia. Aonde é? Jerusalém. Agora Zacarias, 100 anos se passaram para vir uma confirmação. Zacarias olhou para Jerusalém e disse assim: ó, Jerusalém, Sião, te alegra. Ó a confirmação. O teu rei, o teu quê? O teu quê, gente? A confirmação é carregada de detalhes. Só que os detalhes de Deus, ouça isso, os detalhes de Deus não são lógicos. Tem alguém aqui? Toda vez que Deus nos der detalhe com relação a uma promessa, os detalhes de Deus não são razoáveis. Detalhe de Deus não é 2 mais 2 é 4. Nos detalhes de Deus, 2 mais 2 vira 100. Tem alguém louco comigo aqui para crer nessa promessa? Diga para quem está do teu lado aí, diga: não restrinja. Tá fraco, diga forte, diga: não restrinja. Aliás, eu vou ser mais ousado, porque eu gostei de vocês. Sacode esse crente que está do teu lado, diga: não restrinja a promessa na sua matemática. Diga, porque a confirmação vai ser surpreendente. Agora voltou. A confirmação
ela é tão surpreendente que ela carrega com riqueza de detalhes. Zacarias falou assim, ó: Jerusalém, se alegra, porque o teu o quê? Não, gente, fala alto. Mais alto. Vem a ti, escute, vem a ti, montado no que, gente? Vocês conhecem história. E parece até um paradoxo. É um negócio louco. Porque rei que era rei, nos dias de Herodes, rei que era rei nos dias de César, rei que era rei nos dias de Pilatos, rei que era rei, que era a autoridade imperial, qual era o animal que se usava para entrar num cortejo triunfal como que Jesus vai entrar? Qual era? Cavalo. Mas como os detalhes da confirmação não são lógicos, não seria cavalo, ia ser jumento mesmo. Diga para quem está do teu lado, diga: você vai viver tantas coisas esquisitas de Deus que não tem lógica. Isso aqui é só para quem crê. Diga para quem está do teu lado, diga: você vai viver tantas coisas esquisitas, absurdas, que não tem lógica, só porque é promessa. Você consegue entender? Você consegue entender que é desproporcional? Não é lógico. Rei que é rei, nos dias de Jesus, entraria numa carruagem, num cavalo de pelos sedosos, manga larga, provavelmente branco, numa cavalaria, numa carruagem. Aí vem Zacarias dizendo: teu rei vem a ti. E para acabar com o negócio, não é jumenta, é jumentinho, é na cria. Só para quem conhece Deus, gente. Diga para quem está do teu lado, diga: vai ser tão absurdo o que vai acontecer quando você viver a hora da promessa, que alguém vai olhar e vai dizer: não tem cabimento, não tem cabimento, não tem cabimento. Só quem acredita na palavra, levanta a mão e dá o maior glória que você... Pronto, escute. Eu acho que é isso. Agora voltou. Ele está se desviando, mas até o final do culto ele vai se converter. Olha para cá. Não é cavalo, é jumento. E jumentinho não é a jumenta, é a cria, é o jumem. Fale mais alto, é o que, gente? O jumem. Escute, não é por falta de cavalo. Você precisa entender que Jesus tinha muita gente que podia emprestar cavalo para ele. Sim ou não? Sim. Jesus tinha um amigo que era, o nome dele, José de Arimateia. Como é que é o nome dele? José de Arimateia era o que, gente? Senador. Tu acha que um senador, ouçam, vocês acham que um senador, que é uma autoridade em Jerusalém, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, José de Arimateia era tão amigo da família de Jesus, que o jazigo do cemitério em Jerusalém, quem emprestou para enterrar Jesus foi quem? José de Arimateia.
Você acha que se José de Arimateia emprestou para Jesus um jazigo no Getsêmani, que era um ponto caríssimo naqueles dias para se enterrar, e enterrou Jesus, tu acha que Jesus em vida, pedindo um cavalo emprestado para entrar em Jerusalém, José de Arimateia não ia emprestar? Mas não era sob cavalo, era sob jumento mesmo. Deixa eu dizer para vocês, se Jesus entrasse montado num cavalo, Jesus ia mostrar poder político. E a entrada triunfal de Jesus não tinha nada a ver com poder político. Jesus não estava manifestando a briga dele com César, a briga dele com Herodes, a briga dele com o poder civil daqueles dias. Não. Jesus estava entrando para manifestar o seu reino. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Então ele veio para mostrar o seu reino. E o reino de Deus estava envolto no que simbolizava a humildade, a beleza e a pureza da sua graça. É por isso que Jesus em nenhum momento dos evangelhos fala sobre si, ele fala sobre o reino de Deus. Jesus falou mais de 90 vezes sobre o que era o reino de Deus. Quer ver? No Sermão da Montanha, ele mostra o que é o reino. Ele disse que no reino dele não era bem-aventurado quem sorria, era bem-aventurado quem chorava. Ele não disse que quem era bem-aventurado, aqueles que se achavam a bolacha mais gostosa do pacote. Quem era bem-aventurado? Os humilhados. Por quê? Porque o reino era diferente. Foi por isso que Herodes não gostou dele. Foi por isso que os grandes homens queriam matá-lo. E aí ele não pode entrar montado num cavalo, porque seria a forma de dizer que um rei estava entrando para disputar o poder político. E Jesus não entrou para brigar com os cobradores de impostos sobre saneamento básico. Jesus não estava entrando para pedir asfalto nas ruas de Jerusalém. Jesus estava entrando para dizer: a graça chegou para alcançar a lei. Então tinha que ser um jumento. Jesus também tinha um outro rapaz, que era o centurião. O centurião, gente, ele era um cara, chefe de 100. Centurião não era nome, centurião era o título. Ele, quando tem um homem dos exércitos dele que está doente, é um servo, ele chegou até Jesus e disse para Jesus assim: ó, tu sabe que eu sei o que é autoridade. Eu tenho homens que digo a eles vai e eles vão, eu digo a eles voltam e eles voltam, mas eu não sou digno que tu mandes que tu vá debaixo do meu telhado. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus mandou a palavra, curou o servo desse centurião. Você acha que se Jesus precisasse de um cavalo, porque esse cara aqui manda em 100 homens, ele não tem um cavalo? Claro que tem. Era só Jesus dizer: me empresta teu cavalo, que eu preciso entrar. Mas não era sobre cavalo, era um jumentinho. E esse jumentinho, ele estava com a mãe, profetizado já por Zacarias. Olhe para cá, vou ler para vocês. Ele disse assim, ó: dizei, filha de Sião, o teu rei vem a ti. Repita comigo, diga manso. Diga forte, diga manso. Montado sobre um jumento, cria. Fale alto, diga cria de uma jumenta. Já havia sido oh glória. Então não pode ser cavalo, tem que ser jumentinho. E esse jumentinho, gente, ele já estava preparado antes mesmo de nascer. Vocês conseguem entender essa loucura? Eu quero que você entenda que essa loucura de Deus é tão tremenda, que há 520 anos atrás, quando Ageu profetizou, sem o jumento existir, sem a jumenta existir, sem o dono do jumento existir, Deus já tinha o lugar, Deus já tinha o animal, e Deus já tinha a promessa para fazer cumprir. Jesus só vai dar seguimento. Olha o que Jesus disse. Jesus chamou 2 discípulos. Quantos ele chamou? Quantos, gente? Aí ele disse assim, ó: vai em Betfagé, porque lá
vocês vão encontrar 2 jumentos. Quantos, gente? 2. Uma jumenta e um jumentinho. Diga comigo, diga uma jumenta e um jumentinho. Diga de novo, diga uma jumenta e um jumentinho. Olha a ousadia de Jesus, pastor. Jesus disse assim, ó, só vai lá. Por que Jesus mandou lá? Eu disse para vocês que cavalo só usava a alta elite. Jumento, todo pobre tinha. Jumento era o animal mais fácil para se achar. Aliás, a Bíblia toda é lotada de referências que fala sobre jumento. Pouquíssimas pessoas na Bíblia não tinham jumento, porque a maioria, tudo tinha o quê? Jumento. Abraão levou Isaac para Moriá num quê? Jumento. Isaac andou de quê? Jumento. Jacó andou de quê? Jumento. Jumento era o bicho mais fácil para locomoção do trabalho pesado. Por quê? Porque jumento bebe água e come uma comida sem precisar de grandes restrições. Então alimenta fácil e é um bicho que aguenta carga. Então se achava em todo lugar. Abraão usou jumento, Moisés provavelmente usou jumento, Isaac, Jacó. Jumento era tão fácil de se achar que na guerra dos filisteus, Sansão não tinha arma para lutar. Ele conseguiu o quê? Uma queixada de quê? Jumento. Ele matou homens com uma queixada de jumento. Gente, jumento era tão fácil de achar que quando Balaão desobedeceu e bateu na jumenta, porque a Bíblia diz que a jumenta viu o anjo. Era tão fácil achar jumenta que naqueles dias até jumenta tinha visão. A Bíblia diz que quando a jumenta viu o anjo, ela parou. E o que Balaão fez? Balaão era profeta. Balaão deu uma surra na jumenta e ela empacou, porque o bicho quando empaca ninguém tira do lugar. E quando ela empacou, Balaão está batendo nela. Ela virou, olhou para Balaão e disse assim: tu não mandou eu ir, eu vou? Tu não mandou eu voltar e eu volto? Qual foi o dia que eu te desobedeci? Você não está vendo que eu estou parado aqui porque tem um anjo na minha frente com a espada? Isso aqui é fantástico, gente. Tem jumenta vendo o anjo e tem profeta não vendo nada. Isso aqui é sério. Isso é seríssimo. Tem jumenta vendo. Tem gente ímpia conhecendo Deus e tem crente que não conhece. Aí Jesus falou, é a jumenta e o jumentinho. Gente, que texto fantástico. Aí Jesus disse assim, para 2 discípulos. Quantos discípulos no total Jesus tinha? Fale quantos? 12. Quantos, gente? 12. Mas ele só mandou quantos? 12. Eu garanto, pastor Eduardo, que Jesus não mandou Pedro. Porque Pedro era o cara que se ouvisse Jesus falar, vai buscar uma jumenta para eu andar, Pedro ia dizer, o senhor andar numa jumenta? Ah, o senhor está doido. O senhor tem que pegar um cavalo. O senhor tem que botar para quebrar. Mas não era sobre cavalo, era jumentinho. Olha para cá. Não tenta mudar o slogan da promessa. Porque não é o cavalo. Não é o animal em si. Não é a casa que você vai morar. Não é a marca. Olha para cá. Não é o curso que você fez, não é o MBA, não é a especialização, não são os idiomas que você aprendeu, inglês, francês, espanhol, não é isso, é Deus te apontar e dizer, é você. Eu estava conversando com o pastor Eduardo antes de vir para cá. Eu acho que um dos estados brasileiros que mais tem evangélico é Goiânia. Todo mundo aqui é crente. Virou a esquina, você já dá Pai do Senhor. Tem crente para tudo quanto é lado. Crente rico, crente pobre, crente bonito, crente feio. É crente. Mas existem geografias. E aí Deus aponta. Aí alguém diz assim, mas essa igreja começou agora, já tem tanta igreja. E se Deus apontou para cá? E disse que vai dar certo. E disse que vai crescer. Diga para quem está do outro lado, diga, para de se preocupar
com estatística, porque na promessa, o que vale não são os cavalos, é a jumenta. Vamos pensar um pouquinho aqui para a gente ceiar. Já vou terminar. Quem quer que eu termine, diga amém. Eita! Já vou terminar. Está com fome a criança, quer comer. Vamos fazer uma vigília aqui. Quem quer fazer uma vigília, diga glória a Deus. Está amarrado. Olha para cá. Jesus falou para 2 discípulos, que a gente não sabe o nome. Olha o que Jesus falou. Vai até Betfagé. Betfagé? Fale alto. Betfagé. Lá vocês encontrarão 2 jumentos, a jumenta e o jumento. Olha o que Jesus faz. Tinha tanto jumento, pastor, que para não dar mais trabalho, os 2 estavam como? Presos. Estava o que, gente? Fale mais alto, estava o quê? Tinha tanto jumento em Israel, que aquele dono, para conservar e não virar bagunça, o que ele fez? Ele prendeu a cria e prendeu a mãe. Prendeu os 2. Só que como esses 2, sem ele saber, já fazia parte da promessa, ó, Jesus olhou para os discípulos e disse assim, ó, lá de frente para o Monte das Oliveiras, em Betfagé tem 2 jumentos, um jumentinho e a jumenta. Olha o que Jesus fala, solta, o jumento tem dono. Pss, gente, o jumento tem dono. Jesus disse assim, ó, solta e traz. Fala comigo, diga, solta. Tá fraco, diga, solta e traz. O jumento tem dono? Tem! Imagina eu de São Paulo e o senhor aqui em Goiânia. Aí eu falo para o Jonatas, vai lá em Goiânia. Imagine que o senhor tem 2 jumentos. Vai lá, eu posso ter um grande nível de amizade, mas se eu não comunicar a minha necessidade a você, e já pegar aquilo que é seu sem comunicar, vai ser no mínimo uma falta de ética e de educação. Então eu digo para o Jonatas, vai lá em Goiânia, pega as jumentas que estão presas, e solta e traz, sendo do pastor Eduardo. Mesmo ele sabendo que foi eu quem mandei pegar, ele no mínimo vai achar estranho, porque eu não comuniquei. Jesus não comunicou a soltura da jumenta e nem do jumentinho. Pergunta por quê? Porque a promessa tinha 520 anos. Quantos anos, gente? O dono da jumenta não tinha nem 100. A jumenta e o jumentinho, muito menos. A corda que prendia, muito menos. Então manda mais quem chegou primeiro. O que Deus quer nos ensinar? Quando a promessa é maior do que aquilo que nos prende, Deus não pede licença nenhuma para cumprir o seu propósito. Ah não, se você não entendeu, você vai ficar boiando, mas se você entendeu, você vai dar um glória. Olha para quem está do teu lado e diga, a promessa, não está fraco, diga forte, diga, a promessa chegou primeiro do que o que te prende, do que o que desacredita, do que o que ri de você, do que o que te impede. Diga, Jesus não vai pedir licença, porque a promessa é maior do que tua crise. Para terminar, Jesus disse assim, ó, solta e traz. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Quantos animais Jesus vai usar para entrar em Jerusalém? Quantos? Ele vai montar em quantos? Mas por que ele mandou soltar os 2? Alguém sabe me dizer? Ele vai montar no jumentinho, no menor. Sim ou não? Sim. Mas ele mandou soltar quantos? Porque ali estava a mãe e o filhote. Deus está dizendo, quando eu começo uma obra em você, eu não solto só você, eu solto a tua casa inteira.
Diga para quem está do teu lado, diga: um milagre do cumprimento da promessa em você vai ser tão grande que não é só você abençoado. Tudo que leva teu sangue, tudo que leva teu CNPJ, tudo que leva o teu nome vai ser solto também. Para fechar, aí Jesus disse assim, ó: solta e traz. Diga de novo, diga: solta e traz, vírgula, e se alguém disser alguma coisa, manda falar comigo. Por quê? Porque preso não dá problema, mas solto. Enquanto você está enclausurado, oprimido, sem forças, sem projetos, sem perspectiva, você não incomoda ninguém. Mas depois que você começa a sonhar, depois que você começa a projetar, depois que você cria novos hábitos, depois que você muda a mentalidade, depois que gera em você metanoia, até quem gosta de você meia boca começa a perguntar: quem ele acha que é? Onde ele pensa que vai chegar? Mas enquanto você estava preso, não te ajudou a ser solto. Mas depois que você cresceu e foi solto, querem voltar a te prender. Aí Jesus disse assim, ó: Jesus disse assim: solta. E como a promessa, era o que Jesus estava querendo dizer, como a promessa é mais velha do que quem prendeu, como a promessa é maior do que quem mandou prender e chegou primeiro, então não dá satisfação. E se alguém falar alguma coisa, bota a bronca nos meus peitos, eu resolvo a bomba. Deus está dizendo: só faz, só vai, porque se alguém quiser tentar te tirar satisfação, só olha para ele e diz: vai reclamar com quem me soltou. Diga para quem está do outro lado, diga: o segredo de crescer. Ah não, gente, fala mais alto, pelo amor de Deus. Diga: o segredo de crescer é não dar satisfação para quem nunca te soltou. Ei, estão pagando as suas contas? Estão te ajudando em alguma coisa? Estão te dando alguma coisa? E por que você está preocupado com os farofeiros de plantão? Com os invejosos de plantão? Avisa para ele: quem me soltou só deu ordem para eu andar. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: você não vai ficar preso, porque você foi chamado para um propósito. Diga: você não vai ficar preso, porque você foi chamado para um propósito. Aleluia! Se você puder, levante as duas mãos bem alto. Ah não, levanta bem alto, mais alto que você puder. Diga: eu fui feito para um propósito e nada pode me prender. Olha para quem está do teu lado aí, diga: e você? Vai ficar preso me olhando ou vai se soltar? Vamos terminar. Jesus disse: solta o jumento velho, a jumenta velha, e solta a cria. Quando Deus nos solta, Deus solta duas coisas. Quantas coisas?
duas qualidades. Fala comigo, duas qualidades. Fala de novo, diga duas qualidades. Aponta, eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso. Aponta para quem está do teu lado aí e diga para ele, diga, duas qualidades serão liberadas em você. Diga de novo, diga, duas qualidades serão liberadas em você. Pastor, por que Jesus mandou soltar a mãe e o filhote, sendo que ele ia montar só no filhote? Leve essa lição. Primeiro, eu disse para vocês já, que está relacionada à nossa família, porque quando ele me solta, ele solta todos que estão ligados a mim. Segunda coisa, jumento novo, porque ele vai montar no novo. Alguém aqui já teve jumento? Já andou de jumento? Alguém aqui? Aí, ó, os adestradores de jumento aí. Aí, vocês que conhecem sobre jumento, sabem muito mais até do que eu, que jumento novo é o que tem a força. Quem é que carrega a carga? Jumento novo. Quem é o mais teimoso? Jumento novo. Quem é que empaca mais? Jumento novo. Quem é que tem a condição de carregar? Jumento novo. E o velho? O velho ensina o carro. Quem é que ensina o jumento novo? É o jumento. Jesus falou, solta o novo e solta a mãe. Por quê? Porque quando Deus nos solta, Ele libera duas qualidades. Primeiro, Ele libera a força. Libera o que, gente? Se você não tiver força, você não trabalha. Se você não tiver força, você não sonha. Se você não tiver força, você não projeta. Se você não tiver força, você não materializa. Mas não basta ter força, porque tem gente que tem tanta força e explode tudo de uma vez. A força, ela precisa vir acompanhada do quê? Da experiência. Casamento não se resolve só na força, se resolve na experiência. Empresa não se resolve só na força, se resolve na experiência. Deus está dizendo, a palavra de comando aqui hoje é equilíbrio, força e experiência. Força e experiência. Essa igreja vai crescer com a força dos jovens e a experiência dos mais velhos. Diga forte, diga para quem está do teu lado, diga em você. Não está fraco, a gente já termina agora. Diga, em você existe duas qualidades que Deus libera agora. Diga, com a força você vai sonhar, com a força você vai projetar, com a força você vai construir, mas com a experiência você será habilitado para falar o que não deve, para falar o que deve, para pisar o que deve, para entrar onde deve, para tocar e assinar o que deve, porque a experiência gera em você maturidade. Você não vai dizer o que não deve, você não vai entrar onde não deve, você não vai se relacionar com quem não é para se relacionar, você não vai tocar onde não tem que tocar. A experiência vai te deixar preparado. E eu não estou pregando para gente fraca, eu estou pregando para gente que vai crescer, e o diabo não vai impedir você. Fica de pé que eu quero orar por você agora. Escute, se aquela jumenta pudesse conversar com o jumentinho, ela ia dizer para ele, assim como a jumenta de Balaão, valeu a pena ficar presa esse tempo todo, porque quem nos soltou para um Arranca o complexo da inferioridade.
O Senhor está dizendo: eu sei aonde te achar. Você, ouça isso, já vamos terminar. Você é a geografia da promessa de Deus. Olha para cá, não é você quem acreditou em Deus, foi Deus que acreditou em você. Você só adora a Deus por causa que Ele amou você primeiro. E Ele está dizendo: eu sei porque eu vou investir em você. Deus olhou para a igreja Fortes em Cristo aqui, olhou para o pastor que era empresário, que tinha tudo para ficar no ramo empresarial, que tinha tudo para cuidar da vida dele, dos negócios dele, dos business dele. E Deus olhou e disse: vou te soltar, para você não ser mais um, mas para você ser quem eu quero que você seja. Os incomodados, que se mude, porque quem Deus soltou, posso falar? Posso falar? Não vai andar não, vai desfilar. Diga para quem está do teu lado aí, diga: vai ficar me olhando ainda? Ou vai sair? Diga para ele, diga: desfila que tu tá solto. Diga: desfila na cara da prova. Desfila para o teu problema. Ei, amanhã, minha filha, olhe para mim. Amanhã, bota teu melhor pá de brinco. Joga aquele teu colar bonito que tu não joga faz tempo. Escova esse teu cabelo. Passa a tua melhor maquiagem. Levanta mais cedo e chega no trabalho chegando. Amanhã você ajeita, põe uma roupa bonita. Alguém vai dizer: o que aconteceu? Você vai dizer: fui solto. Fui solto e ninguém me prende mais. Porque se Deus é por nós, quem será? Se você puder dar um glória a Deus mais forte, celebre! Eu quero orar com vocês. Vamos fechar os corredores. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Pega na mão dele, pega na mão. Só não vai pegar quem não está. Quem está preso não vai pegar, mas quem está solto. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Aqui não é missa não, aqui é culto. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, diga: você não está na missa. Diga: você não está velando Jesus. Você está num culto que Ele te soltou. Diga: aí num culto que Ele te soltou, você desfila na presença dEle. O pastor falou que o pregador era pentecostal, então não se assusta não. Porque para eu pular daqui para baixo é 1 minuto. Será que tem alguém batizado com o Espírito Santo que consegue falar em línguas estranhas agora? Se você é batizado no Espírito Santo, eu quero te convidar. Eu te autorizo a falar em línguas estranhas agora. Pega na mão da pessoa que está do teu lado assim. Escute isso. Olhe para quem está do teu lado e diga: foi liberado. Não está fraco, diga: foi liberado. Para você sabedoria e força. Porque Deus te soltou. Não, gente, fala alto. Porque Deus te soltou para uma nova fase, para você viver na geografia da promessa. Escute, fica com a mão levantada. Nós vamos dar um brado de confirmação. Bata o pé no chão assim, ó. Bata o pé no chão assim. Diga: eu já estou na geografia da
da promessa. E se eu estou na geografia da promessa, já é hora de tomar posse do que é meu. Levanta bem alto a mão. Eu vou pedir para que você repita algumas palavras comigo, e no final você vai de mãos dadas gritar 3 glória a Deus e vai dizer: eu fui solto pela promessa. Entendeu? Vou repetir. Tu vai dar 3 glórias, mas para rachar, e vai gritar dizendo: eu fui solto pela promessa. Levanta a mão bem alto, diga forte, diga: Satanás, você perdeu, porque eu faço parte da geografia da promessa. Tudo que me prendia a promessa liberada, me solta em nome de Jesus. Eu declaro, diga glória a Deus, glória a Deus. Eu fui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer no lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão. Quantos foram abençoados? Grandes coisas vão acontecer. Glória a Deus. Nós vamos selar essa palavra agora tomando a Santa Ceia. Os pastores me ajudam aqui, por favor. Rapidamente. Ninguém saia. Nós vamos selar essa palavra. Um novo tempo vem sobre nós. Diga glória a Deus, vai. Abençoamos cada pedaço de pão. Abençoamos os cálices. E declaramos, ó Pai, um novo tempo sobre essa casa. Em nome de Jesus. Podem servir. Ninguém é como nosso Deus. Vai, adore ao Senhor, vai. Ninguém é como nosso. Você tem coragem de profetizar essa canção? Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir,
nós apresentamos agora, Senhor, este pão como corpo vivo que desceu do céu, Senhor. Obrigado, Deus. Apresentamos esse suco de uva representando o sacrifício do Senhor naquela cruz por mim, por cada irmão aqui, Deus. Que cada um ao ingerir, Deus, deste pão e beber desse suco, Senhor Jesus, venha encontrar vida em Ti, porque foi para isso que o Filho do Homem veio na terra, para nos dar vida, Senhor. Venha trazer cura, Senhor, milagres, transformação, restauração, Pai, em nome de Jesus, amém. Todos receberam a ceia? Alguém não recebeu? Se alguém não recebeu, levante a sua mão. Todos receberam? Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quantos ouviram a voz do Espírito Santo nessa noite? E abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que vamos fazer aqui agora não é meramente um ato religioso. A Santa Ceia do Senhor, ela vai marcar a tua vida. Esta palavra vai ser selada agora no teu espírito. O evangelista Mateus, em Mateus 26, e também no versículo 28, ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do novo nascimento, para que seja remido os nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus. Você consegue sentir a glória de Deus nesse lugar? João 6,48 está escrito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Comamos agora o pão. Você pode agradecer ao Senhor? Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Declare só o refrão dessa canção, vai. Que nos lava os pecados. Seja profeta agora, profetize, vai. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Olhe para cá. Há poder no sangue de Jesus. Eu sei que nós falamos essa frase como se fosse uma frase de impacto, mas o motivo de estarmos aqui nessa noite é porque um dia esse sangue foi derramado por mim e por você. Eu e você precisamos ter consciência daquilo que Ele fez no passado, precisamos ter consciência daquilo que Ele está fazendo no presente e daquilo que Ele preparou para mim e para você no futuro. O apóstolo Paulo chega a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele preparou para nós. Nós acreditamos na promessa. Isaías 53, 4 e 5 está escrito que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. Vai, pega essa palavra. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Vale um amém? Escute, vem cá, pastora. Nós acreditamos que o novo tempo virá sobre nós a partir de hoje. Você não entendeu? Eu estou dizendo que o novo tempo virá sobre a tua casa, o novo tempo virá sobre a tua empresa, o novo tempo virá sobre o teu trabalho, o novo tempo virá sobre os seus filhos, o novo tempo virá sobre tudo que leva o teu nome. Diga glória a Deus. Nós vamos selar agora a palavra que foi liberada do altar, porque nós acreditamos que aquilo que jamais poderíamos fazer, através do poder do sangue de Jesus, Deus fará por nós. Diga comigo amém. Nesse momento, tomemos agora o cálice do sangue do Senhor. Só quem é livre declare. Eu sou livre. Oh, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Vai, levante as suas mãos e declare, vai. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Escute, antes de finalizarmos o culto, não se mova, por favor. Quero agradecer o pastor Gilmar. Muito obrigado por aceitar o nosso desafio, o nosso convite. Abraço na família. Vinda a Goiânia, pode me ligar. Teremos o maior prazer de recebê-lo, mesmo quando não for a gente que trouxe você, tá bom? Sentimos honrados com a tua presença. Amém? Quantos foram abençoados pela vida do pastor Gilmar? Vem aqui na frente, pastor. Vem cá, aqui ó. Você vai estender sua mão para ele agora. Vamos abençoar ele, vamos? Ele tem uma família. Ele está rodando a nação pregando o evangelho. E nós não sabemos o que é ponte aérea, não sabemos o que é ficar horas esperando um voo, ausente dos filhos, da esposa. E nós queremos abençoar o servo do Senhor. Vai, você pode liberar uma palavra sobre ele aí do teu lugar? Vai. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Gilmar Fiuza. Declaramos, ó Pai, que mais do que aquilo que ele deixou nesse lugar, o Senhor vai devolver e vai liberar sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre tudo que leva o nome do teu servo. Faz com que o teu filho possa viver também as promessas que o Senhor um dia liberou sobre a vida deles. Que o novo tempo, uma nova estação se manifeste sobre o ministério do teu servo. Que aquilo que ele jamais conseguiria fazer na força dos braços, que o Espírito Santo, através do vento de João 3,8, possa soprar, soprar, soprar e liberar sobre a sua história e sobre a sua existência. Sela sobre a história do teu filho um tempo novo, prometido há muitos anos atrás, para que ele possa desfrutar daquilo que nasceu no teu coração e foi entrelaçado no coração dele. Nós abençoamos a vida do pastor Gilmar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor na vida do pastor Gilmar. Deus te abençoe, pastor. Amém. Domingo que vem, por favor, não deixe de participar. 9h15 da manhã, todos os papais. Coloca a tua mão assim. Deixa eu liberar a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos e declaramos que essa semana vai ser uma semana de vitória, uma semana de paz,
Uma semana em quando a gente até jogar para fora, o Espírito vai colocar para dentro. Uma semana que nós vamos colher onde não plantamos. Uma semana em que o Senhor vai nos fazer desfrutar da leveza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se manifeste o amor de Deus em nossa caminhada. Que seja uma segunda poderosa, uma terça poderosa, uma quarta poderosa, uma quinta poderosa, uma sexta poderosa, um sábado extraordinário, e o próximo domingo como esse seja sobrenatural. Nós abençoamos a família Fortes em Cristo, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito venha sobre você e sobre tudo que leva o teu nome. Deus abençoe a tua vida, vá em paz. Aplauda o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, vá em paz.